Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júlio Ricó e nesse vídeo vou lhe apresentar todas as funções do modo cinema do iPhone 13. O modo cinema é um recurso presente apenas nas câmeras do iPhone 13, que simula a captura de imagem de forma a se aproximar ao sistema cinematográfico. Você pode utilizar o celular para realizar gravações com alta ou baixa profundidade de campo, sem precisar de grandes habilidades. O principal efeito utilizado pelo modo cinema é a possibilidade de escolha de alta ou baixa profundidade de campo, alterando assim, dessa maneira, a abertura a ser realizada. Ele funciona com foco automático em objetos durante uma cena, usando recursos de inteligência artificial para acrescentar qualidade de cinema a uma gravação. A tecnologia aplica um efeito de profundidade bastante fiel se comparada com equipamentos profissionais e encontrado comumente em lentes de grande abertura. É importante salientar que o modo cinema não está disponível em todos os iPhones. Ele foi apresentado durante o anúncio do iPhone 13, portanto apenas aparelhos dessa geração têm o recurso nativo. O iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Eu utilizei esse modo aproximadamente por uns 2 meses para testar todas as possibilidades e realmente ele é incrível, né? Não se chega próximo nem um pouco de câmeras de cinema, mas é possível desenvolver e criar técnicas e habilidades com as configurações do iPhone para que você possa obter uma qualidade melhor nesse sistema cinematográfico. Lembrando que no modo cinematográfico você não consegue extrair a máxima qualidade do equipamento, porque ele possibilita você fazer edições futuras. Então você só vai conseguir realizar capturas em Full HD, não consegue realizar uma captura, por exemplo, em 4K. É importante também colocar aqui em questão que os vídeos capturados nesse modo eu consigo realizar a edição no próprio aparelho, né, que realizou a captura, e em alguns aparelhos inferiores a ele, né? Então, alguns aparelhos de 2 a 3 gerações passadas, é possível ainda fazer a edição no modo cinematográfico, para realocar, com essa nova atualização do iOS, a realocar, né, algumas funções do modo cinematográfico. Então, vocês podem acompanhar aqui do lado como realizar a captura no modo cinema. Bom, pessoal, quando eu estou aqui com a tela, vocês podem perceber que eu já ativei o modo cinema e é possível perceber, sem você clicar em nada, sem fazer nenhuma alteração, que automaticamente ele vai buscar tanto por detecção de face, como o objeto que seria mais interessante na cena, e ele vai tentar já fazer essa inteligência artificial trabalhar, para que ele possa ter a redução da profundidade de campo ou não. Nesse caso, quando você clica para cima, né, você puxa o dedo ali próximo do botão de captura para cima, ele aparece a função do flash, né, ou do LED ali para fazer a gravação, flash automático com ou sem. Logo ao lado você tem a compensação de exposição, se você vai querer mais escuro ou mais claro. E logo após você tem a função de trabalhar com as aberturas. Então todas as informações que vocês precisam modificar
nesse modo cinema, fica logo aqui abaixo, próximo do botão de gravação, tá? Então, coloquei aqui para baixo, ele some, apertei, puxei para cima o dedo, ele vai aparecer novamente. Outro detalhe que, caso você queira mudar a compensação logo aqui em cima e a iluminação, você também consegue fazer essas modificações na parte superior, tá? Outro detalhe também importante é entender que você só tem um tipo de abertura para cada tipo de gravação. Então, depois, futuramente, no processo de edição, você pode fazer essa modificação. Isso que é a parte mais interessante desse processo, desse modo de captura, né? Então, eu posso realizar a captura numa possibilidade, por exemplo, aqui, eu posso optar por trabalhar em 5.0, selecionar o objeto, clicar, segurar para fazer o bloqueio, né? Para caso eu modifique ou o objeto ele tente fazer essa mudança intercalada de forma automática, eu vou travar o foco nesse objeto. Então eu comecei a fazer a gravação, automaticamente se eu movimentar o objeto lá no fundo, no sistema de bloqueio no AF ele não vai alterar, tá? Se eu desativar o bloqueio do AF e deixar selecionado no primeiro objeto, ao movimentar o outro objeto, ele vai tentar saltar esse sistema de foco. Então vamos fazer um teste aqui, movimentando o objeto. Vocês perceberam que automaticamente ele procurou outro objeto de maneira totalmente automática e retornou para o primeiro, né? Então olha lá, ó. Agora esse objeto que eu movimentei ficou com o sistema de foco. Se eu movimentar novamente o primeiro, ele volta para o primeiro. Movimentei o terceiro objeto lá no fundo, ele já vai colocar essa profundidade de campo automaticamente no último objeto. Bom, pessoal, durante esses 2 meses utilizando esse sistema, como ele trabalha também com a captura em HDR, em 10 bits, é interessante que você possa realmente fazer uma compensação negativa na hora de realizar a captura. A tela do iPhone ele tem um brilho bem intenso para você identificar o que realmente você está capturando. Então, nesse caso, é interessante você sempre fazer uma subexposição, não uma superexposição. Nesse caso aqui eu estou com -1 para realizar a captura, coloquei -1 e vou fazer aqui um registro. Você pode ver que você pode optar por escolher o objeto que realmente você vai trabalhar. Outra dica também importante que eu percebi, que quando você trabalha, né, você trabalha com um F, né, muito aberto, né, nesse caso aqui 2, ele vai gerar uma áurea em volta do objeto que vai ficar muito perceptível o uso dessa tecnologia, né, criando uma redução muito grande aí, de profundidade de campo. Só que para que você possa melhorar essa configuração, o interessante é trabalhar com aberturas de 4.5 para cima. Então 4.5, aqui nesse caso 4.5, 5, 5.6, eu percebi que são as aberturas mais interessantes para se trabalhar nesse modo, sendo que você pode fazer essa modificação depois num aplicativo como o Final Cut ou o próprio iMovie do Mac, tá? Então olha lá, ele localizou, vamos fazer novamente aquele teste, realizei a gravação, modifiquei o objeto, ele já procurou. E vocês podem perceber que o objeto que eu movimentei, ele demorou um pouquinho para localizar, né? Então, esse sistema tem uma confusão muito grande entre os personagens da cena que você vai fazer a gravação. Então tem que tomar muito cuidado nessa movimentação do objeto que realmente está sendo gravado na cena. Então movimentei, ele vai localizar. Se você movimentou novamente, você pode perceber que ele foi para o fundo e ele não identificou muito bem esse outro objeto aqui,
né? Você pode perceber que ele foi direto para o objeto do fundo. Então, aqui eu já optei por trabalhar com uma compensação negativa, trabalhar com uma abertura 5.0. Ao selecionar o objeto, eu tenho que entender que a própria inteligência artificial desse modo vai buscar outro objeto de uma maneira automática, né? Então, se eu movimentar, vocês podem perceber que realmente ele vai tentar buscar outro objeto, que às vezes não é o caso que vocês estão querendo realizar a captura. O interessante, caso você queira manter esse sistema em um objeto, clica, segura, trava, entra no bloqueio de autofoco. Se você soltar, ele volta para o modo de rastreio. Clicou, ele tenta rastrear o objeto, né? Só que esse objeto vai ser o primeiro a iniciar a profundidade de campo. Se eu movimentar o outro objeto, ele vai tentar buscar um outro objeto, tá? Então vamos realizar a captura. Cliquei para capturar, seleciono o objeto durante a minha captura, eu posso fazer as alterações, caso eu queira, tá? E se eu movimentar o objeto, ele vai tentar buscar outro objeto de uma maneira automática. Ele entrou, já foi selecionado. Vou interromper a captura, entro aqui no modo da minha galeria de fotos e vídeos, mando editar, ele entra na configuração automática de edição do modo cinema. Eu tenho ali em cima para desativar, né? Você tem aqui, ó, rastreamento manual ativado ou o rastreamento manual desativado, que você não vai poder fazer essa busca, ele vai se tornar de uma maneira automática caso você clique novamente na tela. Você pode perceber que a linha do tempo logo aqui abaixo, ele vai modificar, só que eu posso também deletar esses pontos, essas âncoras de sistema de foto que eu optei, né? Então é bem interessante que esse rastreamento ele pode ser modificado conforme a sua escolha, né? Então aqui eu tenho vários pontos em cada uma das possibilidades aqui, e vocês podem perceber que toda essa edição pode ser alterada depois. Então eu aqui no objeto, posso alterar também ali a abertura, vocês podem perceber, né? Então, por exemplo, eu comecei a capturar em 5, eu posso modificar para 2, tá? Então, esse processo de edição, assim que você finaliza, ele vai salvar uma outra extensão de um arquivo já editado. Vai manter o arquivo original caso você queira fazer novamente outras modificações. Então logo aqui, ó, eu tenho o modo de ajustes, né, que seria o modo automático, exposição, altas luzes, sombras, contraste, brilho, ponto preto, saturação, brilho da cor, calidez, tonalidade, nitidez, definição e assim por diante. Tem muitas configurações. Logo do lado eu tenho os filtros, tá? E também tenho a possibilidade de realizar reajustes, tá? Na hora de fazer a captura, tá? Então, para salvar, eu posso modificar aqui minha proporção, minha escala, tá? Eu posso redefinir. Clicou em OK, ele vai manter essa e vai criar um outro arquivo já de extensão. Eu vou deixar aqui um link aqui no card para que vocês possam acessar um outro vídeo que eu falo a respeito das configurações tanto de foto como de vídeo do iPhone. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para receber as nossas notificações sempre que a gente desenvolver e colocar no ar um novo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.